A paz do Senhor Jesus para meus irmãos de perto, meus irmãos de longe. Que a bênção de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja aí contigo. Eu peço a você que me ouve, fique nessa mensagem até o final. Deus quer falar com você, Deus quer te curar, Deus quer libertar a tua alma. Talvez a tua alma aí se encontra na depressão. Talvez a tua alma se encontre no engano, na perdição deste mundo. Jesus, Ele quer te libertar nesta manhã. Aqui no Salmo 86, no verso 11, o salmista, ele fala assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Eu estava buscando de Deus uma mensagem. O Senhor colocou no meu coração para falar sobre o temor. Irmãos, nós estamos vivendo numa era que muitos não estão tendo temor da presença de Deus. Muitos estão brincando com a presença de Deus. Muitos estão falando em nome do Senhor, sendo que o Senhor não está falando. Muitos estão entregando algo, falando que é da parte do Senhor, e não é o Senhor que está mandando. Isso é falta de temor. Irmãos, nós temos que pedir ao Senhor, que nem esse salmista: ensina-me, Senhor, o teu caminho. Ensina-me, ó Deus, o teu caminho. Peça a Ele nesta manhã. Peça ao Senhor para ensinar a você o caminho dele, a vontade dele. Irmãos, nós estamos num tempo que, se eu e você não temer o Senhor, nós não vamos conseguir subir. Quando eu falo nós, irmãos, é porque a nossa busca é todos os dias. O temor do Senhor não concentra só nos templos. Eu estou aqui na minha casa neste momento, eu tenho que temer a Deus. Se eu falar uma mentira, eu estou deixando de temer a Deus. Se eu contar uma piada, ou se eu concordar com algo que não está agradando a Deus, eu estou deixando de temer a Ele. E quantos irmãos estão cometendo essas coisas? Quantos não estão tendo temor da presença de Deus? Assiste o que quer, faz o que quer, ouve o que quer, fala o que quer, veste o que quer. Não está tendo temor da presença de Deus. Quantos estão andando aí desobedientes a pais, a mãe, a pastor? Falta de temor. Acorda, porque senão você vai ficar. Muitos talvez achem essa palavra dura, mas eu quero te dizer uma coisa: quando Deus nos corrige, Ele está nos dizendo: ei filha, ei filho, eu te amo. E é por isso que eu estou te corrigindo. Irmãos, temor é você ter reverência, é você ter respeito pela presença de Deus. Por que nós, nos tempos que nós estamos, não vimos paralítico ser curado? Por que nós não vimos pessoas cegas voltar a enxergar? Será que o erro não está em nós? Ô irmãos, me desculpa, porque eu tenho uns cachorros aqui, às vezes os meninos mexem com eles e atrapalham um pouco, mas eu peço aos irmãos que me perdoem. Mas nós temos que ter, irmãos, reverência.
reverência ao Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Aqui no Salmo 111, 10, diz assim: o temor do Senhor, princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tem gente que se acha tão sábio. Tem gente que acha, o poço da sabedoria, mas não teme a Deus. Irmãos, nós podemos ter várias faculdades, nós podemos ser letrados, mas se nós não tiver o temor do Senhor, quando Jesus voltar, a pessoa vai ficar. Nós temos que temer o Senhor, temer a presença, temer a palavra. Quantos, nos cultos, nos templos, não estão mais cultuando ao Senhor, não está tendo reverência na palavra? Eu quero dizer para você que está me ouvindo, o nosso culto é individual. O nosso culto é individual. Se você chega, meu irmão, minha irmã que me ouve, num templo, e você não presta atenção na palavra, você não presta atenção nos hinos, você não está tendo temor à presença de Deus. E como que você quer que o Senhor fale contigo? Muitos chegam nos templos, ao invés de prestar atenção, ao invés de oferecer o seu culto ao Senhor, vai ficar ali olhando para um lado, para o outro, fica olhando, reparando a roupa do irmão, a roupa da irmã, toda hora vai ali tomar seu copinho com água, toda hora vai ali no banheiro. Falta do quê? Temor. E eu falo isso debaixo da autoridade de Deus. Se nós, igreja, que queremos subir, que queremos ir para o céu, se nós não temer o Senhor, vamos ficar. Temos que ter temor. Mais um versículo aqui no Salmo 115, no verso 11, que diz assim: vós o que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, Ele é o vosso auxílio e o vosso escudo. Olha que maravilha para quem teme ao Senhor. Você que teme o Senhor, você que cheia de temor para o Senhor é seu escudo. Você pode confiar que coisas grandes o Senhor vai fazer na tua vida, porque você tem temor à palavra. Quando você está num ambiente que as pessoas começam a falar coisas que não agradam a Deus, você que está ali cheia de temor de Deus, você vai afastando aos poucos e vai saindo. Quando você está andando na rua, para vocês irmãos que me ouvem, quando vocês estão ali na rua, que vocês vê que está vindo ali uma pessoa mal vestida, você que está cheio de temor do Senhor, você, quando vê de longe, você vai desviar o teu olhar, porque você está cheio do temor de Deus. E assim também as irmãs, quando nós vimos que há algo errado, a pessoa que tem temor do Senhor, ela já desvia o olhar. Agora, a pessoa que não tem temor do Senhor, além dela olhar, a pessoa passa, ela ainda já vira o olho, olhando. Falta de temor. E eu te pergunto nesta manhã, você que me ouve, você está temendo o Senhor? Quando você chega ali no templo, você tem temor? Ou você está, como eu disse ali no princípio, olhando para um lado, olhando para o outro, e depois sai vazia? Irmãos, quantas pessoas que entram nos templos
pedindo Deus para ser curado, pedindo Deus para falar com elas, mas muitas quando chega lá não tem reverência. E depois sai falando ainda com o culto que estava ruim. Irmãos, nós temos que rever. Será que o erro não está em nós? Eu quero dizer para vocês que muitas vezes quando eu vou no templo, o Espírito Santo, ele fala comigo, fique em espírito de oração. Fique orando, fecha teus olhos. E se eu não obedecer, irmãos, talvez eu vou abrir os meus olhos e ver coisas que talvez eu vou murmurar. E quando a gente obedece a Deus, isso significa temor. Que não nos falte temor, aonde nós for, na nossa casa, com nossos filhos, com nossos esposos, né? Nós temos que ter temor, irmãos, o tempo todo na nossa vida, né? E se nós não tiver temor, irmãos, não tem como nós alcançar a misericórdia de Deus. Não tem como. Tem um versículo, irmãos, que fala assim em Eclesiastes 5:1, que diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Eu sempre falo isso com os meus filhos. Guarda o teu pé quando você entrar na casa do Senhor. Porque nós, como pais e mães, nós temos que ensinar os nossos filhos. Irmãos, eu já deparei, né, em templos que eu já fui, enquanto está sendo ministrada a palavra, talvez a mãe ache assim, não, eu vou entregar meu celular para o meu filho, que vai ficar quieto para me ouvir a palavra. Eu quero dizer para você que você não está tendo temor do Senhor. Porque se você entrega seu celular para o seu filho jogar dentro do templo enquanto você ouve a palavra, isso quer dizer que só você quer ser salva e seu filho. Ele também tem que ouvir a palavra. Nós temos que ensinar isso para eles. Quantos pais e mães que não estão ensinando teus filhos a ter reverência na casa do Senhor? Deixa teus filhos correr para lá e para cá. Nós temos que ensinar para eles, a casa do Senhor é lugar de reverência. Porque se nós não ensinar, meus irmãos, nós vamos ser cobrados por isso. Eu tenho minha filha, e agora para mim gravar, eles estão todos ali na sala. De vez em quando os irmãos, eles passando disfarçado aqui. Mas eu falei com eles, não me impeça de gravar. Não me impeça de entregar a mensagem que Deus quer que eu entregue. E muitas vezes minha menina fica no templo ali, pega água, volta, e eu fico falando com ela, senta e fica quieta, porque a casa do Senhor é lugar de reverência. Nós temos que ensinar e não entregar aos nossos filhos o telefone. E quando eu falo nisso, irmãos, eu já vi gente grande também, pessoas dentro do templo cutucando o telefone, e às vezes eu me arrependo porque que eu olhei. Mas às vezes o Senhor, ele nos permite a ver, para a gente ver o que está acontecendo dentro da casa do Senhor. É muito triste, irmãos, é muito triste. E você pergunta a essas pessoas se elas vão morar no céu, elas ainda falam, vou. Mas eu quero dizer para você quer morar no céu? Primeiro teme o dono do céu. Teme primeiro o Senhor. Porque se você vai para o céu, é lá que o Senhor está. Se você não teme a presença dele aqui, como que você quer ir para o céu? Nós temos que ter temor. E eu quero dizer para você nesta manhã, vigia. Vigia a sua maneira de andar. Vigia a sua maneira de olhar. Vigia os seus ouvidos, o que você está ouvindo.
Será que o que você está vendo, ouvindo e falando está te aproximando de Deus, está agradando a Deus? Nós temos que vigiar, porque Deus está falando aqui nesta manhã, Ele requer temor da presença dEle. Irmãos, quantos que quando está no meio das pessoas, vê as pessoas ali contando piadinha, falando mal da vida do irmão, ao invés dele temer o Senhor e corrigir aquelas pessoas, às vezes a pessoa, ela até participa, fala mal também. Falta de temor. Falta de temor. E eu digo para você nesta manhã, você quer ser salvo? Você quer ir para o céu? Faça uma reflexão da sua vida e veja se você está temendo o Deus Todo-Poderoso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aqui no Deuteronômio 8, versículo 6, está escrito assim: obedeçam os mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Então nós temos que obedecer, irmãos, a palavra do Senhor, ter temor ao Senhor, enquanto nós viver. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Aqui também está escrito, irmãos, em Mateus 10, 28. Não tenha medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanta alma como o corpo. Desse nós temos que temer. Nós temos que temer a Deus, que tanto pode matar o corpo e, a nossa alma, lançar a nossa alma, no abismo, ali no inferno. É isso que nós temos que temer. Agora muitos preferem temer o homem do que temer a Deus. Muitos aí deixam de pregar o que Deus manda com medo do homem, com medo da pessoa, com medo de o que o pastor vai chamar a atenção dela, outras pessoas vão chamar a atenção dela. Ei, você tem que temer a Deus. Se você teme a Deus, faça o que Deus está te mandando fazer, porque senão Ele vai cobrar de você. Irmãos, nós não sabemos quantos dias nós temos nessa terra, não. Nós não sabemos, nós sabemos o dia que nós nascemos, mas o dia que nós vamos partir daqui só pertence ao Deus Todo-Poderoso. Então teme a Ele. Teme a Ele. Ensina teus filhos a temer. Fale do temor de Deus para as pessoas. E teme a Ele. Assim, aleluia, você será salvo, você vai ser curado, você vai ser transformado. Eu espero que essa palavra seja bênção para a sua vida, como foi para a minha, porque isso aí me desperta também a ter mais temor na minha maneira de viver e ter temor também naquilo que eu vou falar. Porque antes de eu encerrar aqui, eu quero dizer para você, mais uma vez, muitos estão brincando com a presença de Deus. Muitos estão falando no nome do Senhor, sendo que o Senhor não está falando. Muitos estão entregando mensagem falando que é do Senhor e o Senhor não está falando. Ei, cuidado com isso. Depois eu vou estar trazendo aqui, se for da permissão de Deus, as consequências de quem fala no nome do Senhor, sendo que o Senhor não está falando. É um perigo, irmão. É um perigo, irmã. Tenha temor. Tenha temor. Pergunta a Deus se é Ele mesmo que está falando. E eu quero dizer para você uma coisa.
para você que ora, para você que busca, para você que jejuma, para você que paga o preço. Eu quero dizer para você, não precisa de você ficar com medo, porque Deus, Ele fala com as pessoas que renunciam, das pessoas que oram, das pessoas que buscam, Deus fala. Mas uma pessoa que não tem temor de Deus, a pessoa que se veste de qualquer maneira, fala de qualquer maneira, na mesma hora que está no templo, na mesma hora que está cantando lá no altar, está falando mal do seu irmão, entregar a profecia. Irmãos, vigia. E eu falo aqui para os irmãos também, né? Vigia, não recebe mensagem de pessoas que você conhece e vê que não tem comunhão com o Senhor, não. E mesmo a pessoa, irmãos, que está entregando a você, você busca em Deus e fala: irmão, o Senhor, aquela palavra que o irmão disse, que a irmã profetizou na minha vida, ela está vindo do Senhor? E o Senhor confirma. O Senhor confirma no seu coração, né? Não estava no meu coração está dizendo isso, mas Deus sabe, né, irmãos? Deus sabe todas as coisas. Eu quero pedir desculpa mais uma vez para os irmãos, né, do barulho. E aqui eu encerro, irmãos. Eu quero orar por você nesta manhã. Vamos pedir a Deus que nós venhamos ter temor. Pai querido e Pai amado, neste momento, Pai querido, eu estou aqui para te agradecer por essa mensagem, por o Senhor ter falado com cada um de nós. Senhor, meu Deus, eu te peço temor. Senhor, coloca temor no meu coração, que eu não venha, Pai, entregar algo que o Senhor não está mandando. Senhor, dai temor, Pai, para teus filhos, para tuas filhas, para a tua igreja. Senhor, eu te peço temor, Pai, para meus filhos, Pai. Eu te peço temor para minhas filhas, meu esposo. Senhor, esta irmã que me ouve, este irmão que me ouve, desperta eles, Pai. Desperta eles ter reverência na casa do Senhor. Muitas vezes, Pai, muitos estão buscando cura, estão buscando a libertação, mas não estão tendo reverência na Tua palavra, não está tendo reverência na casa do Senhor. E eu peço, Senhor, nesta manhã, Senhor, meu Deus, nos enche de temor a Tua igreja, e aqueles que vão ouvir essa mensagem, que eles venham ter temor. E desde já, Pai, eu peço, Senhor, a cura, a libertação da alma. Senhor, meu Deus, que só o Senhor pode curar a nossa alma. Cobre esta irmã, este irmão com teu sangue precioso. Cobre o espírito, a alma e o corpo dos irmãos, das irmãs. Continua, Pai querido, conosco. Visita, Pai querido, cada um que se inscreveu no meu canal, dando livramento, curando da depressão, curando da enxaqueca, curando do nervosismo. Senhor, meu Deus, libera o perdão aqui nesta manhã para aqueles, Pai querido, que tem clamado o Senhor, que tem buscado o Senhor, pedindo o Senhor misericórdia, pedindo o Senhor perdão. Senhor, libera o perdão, Pai querido e Pai amado, para todos eles. Senhor, meu Deus, continua, Pai, conosco, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba a tua bênção, receba esta palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus.